Olá, pessoal. Diante das dificuldades relatadas por alguns, então, eu decidi gravar esse videozinho para que eu possa explicar um pouco sobre como fazer essa resenha, tá? Primeira coisa, vocês têm um artigo intitulado Política Agrícola Brasileira, Produtividade, Inclusão e Sustentabilidade. E a partir desse artigo vocês vão fazer a resenha de vocês, certo? Antes de escrever a resenha, vocês têm alguns elementos que precisam ser destacados. Por que isso? Para facilitar a escrita, nada mais do que isso, tá? Fica algo mais objetivo, mais fácil de fazer, se você já tem todas as informações das quais vocês precisam para a escrita em mãos. Então, o que vocês vão fazer antes de começar a escrever de fato? Destacar a organização do texto, ou seja, o título e os subtítulos, quais são, né? Por exemplo, a introdução, aí depois na parte do desenvolvimento vocês têm outros títulos que estão relacionados com a política agrícola e ao final a conclusão. Então, isso vocês vão ter que apresentar depois ao escrever. Então, por isso, essa organização destacada já de início é importante. Vocês vão colher as informações sobre os autores e o lugar de veiculação. Colher informações sobre os autores nada mais é do que dizer quem são eles. Tá? E o lugar de veiculação é a revista onde foi publicado esse artigo. Identificar o tema e os objetivos do artigo, geralmente são apresentados já logo na introdução. Tá? Reconhecer o que é informação e o que é ponto de vista do autor em cada parágrafo. Por quê? A informação é algo impessoal. Destacar o ponto de vista é uma questão mais subjetiva. Por exemplo, o autor, como é que ele apresenta isso? Ele concorda, discorda? Quais são os fatores que fazem ele concordar ou discordar com o que ele mesmo está dizendo? Selecionar as informações principais de cada parágrafo. Em cada parágrafo, a gente sempre tem palavras-chave. Essas palavras-chave podem ser importantes para o todo do texto, né? Geralmente são, porque são as ideias principais. Apontar citações de outros autores, né? Mostrar no que é fundamentado o artigo. Resumir as ideias principais. E aí vocês vão fazer comentários sobre essas ideias. Então, vejam. Selecionar as informações principais, resumir essas ideias principais e fazer comentários sobre elas pode ser uma coisa só. E aí, depois, quando vocês vão para a escrita, vocês já têm isso articulado. E aí, posicionar-se criticamente frente às ideias apresentadas, né, da linguagem empregada, das contribuições do estudo para a área e outros pontos do artigo. Por exemplo, quando vocês estiverem fazendo esses comentários sobre essas ideias, vocês já podem tomar uma posição, né, criticamente sobre isso, concordar ou discordar, mas vocês não vão dizer, eu concordo com o autor nesse sentido. Tá? Como é que vai ser isso? São palavras que a gente utiliza e que torna isso mais sutil. Por exemplo, em concordância com o autor, acreditamos que né? É um exemplo. Então, vocês pegam a ideia do autor e a partir dela vocês vão concordar ou não, né? Então, por exemplo, diferentemente do que o autor apresenta, é possível verificar que nem sempre é assim, enfim, né? Estou pensando em formas de como vocês podem organizar isso, de como vocês podem fazer esses comentários. Então, eles podem vir juntos, né? Essa posição crítica pode vir junto a esses comentários ou num parágrafo ao final. Aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Se vocês optarem por falar, por fazer essa crítica ao final, vocês apenas vão resumir as ideias principais no decorrer do texto, tá? Mas elas não podem estar soltas. Vocês vão ter que articular os parágrafos de vocês, não pode ter ideia solta. E aí sim, depois de tudo isso organizado, vocês vão escrever a resenha, tá? Como é que se fará isso? Vocês vão apresentar o autor e o artigo num primeiro momento. Por exemplo, o artigo intitulado Política Agrícola Brasileira, Produtividade, Inclusão e Sustentabilidade, escrito por, e aí os nomes dos autores, né? Tem como tema, e aí nós já estamos no segundo tópico, tá? Tem como tema, né? Vocês vão apresentar o tema e podem colocar junto os objetivos. E aí, antes mesmo de vocês ir para o resumo, de fato, para a organização desse conteúdo, vocês vão descrever como ele está organizado. Pode ser tudo num parágrafo só. Vocês podem fazer um primeiro parágrafo dizendo o título do artigo,
quem é o autor, onde foi publicado, se tiver o ano também vocês podem colocar o ano, qual é o tema abordado, quais são os objetivos e como ele se organiza. Tá? Apresenta a introdução, sei lá, 2, 3 subtítulos, né? Quais são, você tem que citar, tá? Esses títulos, e uma conclusão. E aí sim vocês vão resumir esse conteúdo, tá? E na sequência fazer então uma avaliação, apontando o que é ou não é positivo e importante, né? Tendo em vista o tema e a intencionalidade do artigo. Ao final, vocês vão assinar, identificar em que lugar social vocês se situam como resenhistas, tá? Por exemplo, aluno de graduação em gestão do agronegócio, né? Aluno de graduação, né? Em agronomia, né? E assim por diante. Então, vocês vão organizar isso conforme o lugar social de onde vocês falam, né? Quando a gente fala lugar social, é aquele espaço que a gente ocupa. No caso de vocês, vocês são alunos de um curso, né, de graduação. Então, ao final, vocês vão dar nome a isso. Somente assinam com o nome de vocês e abaixo vocês colocam, então, aluno de graduação. Mas isso é o menos importante, tá, pessoal? Essa questão da assinatura, mas são para vocês verem. Nessa estrutura, ao escrever a resenha, vocês têm todos os passos de como se produz uma resenha, né? Então, essa assinatura ao final, junto com esse lugar social, faz parte também, tá? Mas vocês vão focar mesmo em resumir esse conteúdo e fazer uma avaliação, porque quando nós temos uma resenha, ela é bastante diferente de um resumo. O resumo vocês não, digamos, não se metem, né? É as ideias do autor tal e qual. Quando vocês fazem uma resenha, vocês são obrigados a se posicionar favoravelmente ou contrariamente.